Bom, olá! Então, hoje vamos à interpretação de temas, falando sobre comunicação, para levar-nos a um raciocínio interpretativo sobre diversos temas de redação, mas esta aula ajudará também vocês com as questões de humanas, né, nos vestibulares e no Enem. Então vamos lá. Então, nós veremos agora As Sombras da Vida, de Maurício de Souza, que é um quadrinho que ele fez a respeito da obra do mito da caverna de Platão. Vamos lá e depois retornamos aqui. Vocês viram então As Sombras da Vida, que é o quadrinho de Maurício de Souza, e desde já deixo a reflexão para vocês. Precisamos entender que essa reflexão, como eu acabei de falar, né, é perfeitamente aplicável à forte presença dos meios de comunicação e à especularização da informação vivenciada hoje pela sociedade, tornando, pois, o mito da caverna ainda atual. E é isso que nós estudaremos hoje. Pessoal, será que não estamos em um mundo de sombras e simulacros, sem a presença efetiva da luz, da razão? Simulacros são imitações, né? Pseudo-deuses, coisas que as pessoas podem seguir, que imitam fatos. E aí, estamos nesse mundo de sombras? Refletiram? Muito bem, vamos adiante. Sobre o mito da caverna, então, né? É um texto de A República, do Platão. Então, nesse texto, todos são condenados a ver sombras e tomá-las como verdadeiras. Ele apresenta homens que, desde a infância, são condenados a ficar no fundo de uma caverna, imobilizados e obrigados a contemplar somente uma parede em que o mundo exterior aparece por sombras projetadas por um feixe de luz. Aceitando as falsas imagens como verdadeiras, esses homens tomam o espectro da realidade e a sua existência é dominada pela ignorância. Vocês perceberam? As falsas imagens são tomadas como realidade. Então, não se esqueçam disso. Quando a gente se depara com um tema, por exemplo, sobre as fake news, ou sobre não fake news, que são as informações, como se fossem jornalísticas, mas tudo o que fazem para enganar as pessoas, né? Então, histórias também. Esse mito, ele propõe ao homem que enfrentar seus medos e sair da caverna, mesmo que em um primeiro momento tenha a visão ofuscada pela realidade, mas passado alguns instantes, ele desvendará a realidade e descobrirá o mundo antes desconhecido. Então, há a ignorância sobre aquilo que não se conhece ou para o conhecimento verdadeiro. Sair da caverna é trocar a visão ofuscada pela realidade e aos poucos seria possível desvendar aquilo que é real, né? Significa que, a princípio, todos estão condenados a ver as sombras e tomá-las como verdadeiras,
Mas é possível, através, né, dos estudos da realidade, é possível conhecer as formas reais, ou seja, sair da ignorância e alcançar o conhecimento. Atualmente, o simulacro da realidade não é um espaço físico, como se apresenta lá na caverna, né, do Platão, mas são os meios de comunicação, a mídia, que promovem a espetacularização dos fatos. Então, o que o Maurício de Souza fez? Ele relacionou o mito da caverna, trazendo para a realidade. Então, a caverna seriam os meios de comunicação, os meios tecnológicos que promovem a simulação pós-moderna. Prefere-se a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. A ilusão é tida como sagrada. A verdade é deixada de lado, a ponto da ilusão ser, então, algo sagrado. E isso nós vamos ler no livro A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord. Vocês também vão assistir a teoria, vamos procurar no YouTube, essa teoria da sociedade do espetáculo, para que nós entendamos que os meios de comunicação, então, podem ser considerados a nossa caverna. Vamos lá fazer uma pausa e assistir, então, a explicação sobre a sociedade do espetáculo. Muito bem, assistiram lá? Então, como vocês perceberam, a sociedade do espetáculo representa filmes, novelas, seriados e reality shows, né, que seduzem cada vez mais o telespectador, em detrimento de programas que informem ou formem a sua consciência crítica. Por isso, e para isso, valem-se do espetáculo como um diferencial. A sedução do lugar da formação dessa consciência crítica é o próprio espetáculo, que deveria ser visto apenas como representação, cópia e, como nós já dissemos, o simulacro da realidade. Cada vez mais isso define a realidade, pois esta passa a surgir nele. O que aparece na mídia é bom, e o que é bom aparece na mídia. O telespectador aceita passivamente um mar de fatos, notícias e imagens que muitas vezes são modificados para seduzi-los, para chamar a sua atenção, em um processo que transforma em fins os meios atrativos de transmitir a informação. Então, o espetáculo é a representação e a cópia da realidade. E essa representação e cópia, ela é feita da maneira como os produtores bem entenderem. Então, as imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico, como no mito da caverna. Então, a ideia de espetáculo tem as suas partes boas e ruins. O problema é que seduz, chama a atenção e os meios também de transmitir as informações, que a professora errou, são os fins. A principal produção da sociedade atual é justamente o espetáculo e a mídia.
O mundo real se transforma em simples imagens que se tornam seres reais e motivações eficientes para um comportamento hipnótico. Então, o mito da caverna se torna atual, né, desde a ideia do Platão até todos os dias que chegaram, né, aqui. A visão é o sentido privilegiado. Então, as pessoas podem enxergar o mundo, né? E a mídia são as sombras da caverna atual. Então, temos que ficar sempre muito alertas para tudo aquilo que nos seduz. Se aquilo faz parte de algo que realmente faz sentido ou não. Por isso, pessoal, podemos concluir que há momentos em que acreditamos nas sombras que aparecem na mídia, satisfazendo-nos com o que vemos nos meios de comunicação e absorvendo isso como única realidade. É essencial a todo tempo confrontar o que é dito e visto, para que se possa estabelecer um senso crítico e contemplar o mundo real e existente. É necessário um trabalho constante de revisão de conceitos e o de que consome como mídia, para que se possa ter melhor entendimento das variáveis que atuam no mundo. É por isso que todos vocês, jovens e antenados, são chamados a discutir e a entender mais sobre esse tema. Até a próxima aula!